Estamos no ar. Muito bem-vindos ao Redação Tricolor aqui na Twitch. Meu nome é Murilo, estou aqui com Gabriel, nosso querido Gabriel. Estou aqui com o nosso querido Abraão também para comentar notícias, né? Comentar a semana, o que foi, né, esse último jogo aí do São Paulo, né? Fora os bastidores aqui trazendo tudinho para você, meus queridos. Então, vamos lá. Começando, né, pelas nossas redes sociais, né? Sigam-nos, @Redação Tricolor. Já deixa aquele like aqui, né? A gente está subindo esses vídeos também no YouTube, né? Caso vocês queiram, né, nos assistir aí no momento mais oportuno. Então, deixa o like lá também, compartilhe com toda a torcida tricolor. E é isso, meus queridos. Também sigam-nos no TikTok, né? Sempre falo isso, né? O Gabriel, nosso apresentador aí principal lá. Vou aparecer lá, hein? Prometo. Estaremos lá, né? Enfim, vamos começar aqui essa live. Cara, tô feliz, confesso que tô feliz, né? Com essa última vitória aí do São Paulo. Trouxe uma, uma confiançazinha. O time começa a ter a cara do Rogério Ceni, né? Tudo que ele pediu, né, tudo que ele vem pedindo ali para a diretoria, enfim. Dá para ver que ele tem muita carta branca aí, né, assim como foi para ele se livrar de alguns jogadores, né, Igor Gomes que eu diga, grande contratação do Atlético. E assim, né, já começando aqui a pôr lenha na fogueira, vamos falar um pouquinho do que foi esse jogo agora, né, do que foi essa vitória aí em cima do Ferroviária, né, um campo totalmente destruído ali, tudo, campo cheio de água, cara, todo molhado, né? Deu para ver que algumas atuações ali ficaram para, né? Ficaram uma merda, né? Vamos dizer assim. O Luciano jogou nada, cara. Eu tava esperando ele jogar bem ali, pelo menos esse jogo. Pô, contra o Ituano também, não, enfim, não trouxe. Mas enfim, eu queria ver a opinião de vocês, né? Trazendo aí, já jogando para vocês isso, né? O que vocês acharam do jogo, meus queridos? Gabriel, pode ir primeiro, Gabriel. Bora, então. Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos espectadores. Cara, jogo do São Paulo representa muito para mim ainda o que eu vinha falando nos últimos tempos sobre esse novo elenco. É uma mescla de sentimentos. Né? Porra, feliz pela raça do time que conseguiu virar o jogo com um jogador a menos. Por outro lado, cara, é realmente um mix, cara. Muito feliz por alguns jogadores como o Mendes, que fez uma partida espetacular. O cara, acho que errou 2 passes no jogo. O cara jogou Exato. muito, dominou o meio-campo do jogo ali. Ferrarese jogando com muita segurança na defesa. Luciano, infelizmente, um jogo apagado, né? A gente vinha comentando ali. Acho que por alguns motivos, tanto pelo posicionamento dele no primeiro tempo, que estava muito mais para frente, que é estranho, um cara que veste a 10, jogando de segundo atacante, não volta para fazer o papel de meia. A bola, por conta das condições do campo, não chegavam nele. São Paulo só conseguia sair tocando pelas laterais, justamente porque os pontas e os laterais se revezam ali, indo e vindo no meio campo. O Luciano não voltava. E aí, para mim, o sentimento, cara, é bem conturbado a respeito dessa coisa, né? Feliz pela vitória, mas não tão feliz pelo futebol apresentado pelo São Paulo. Acho que ainda falta melhorar muita coisa ali na forma como o São Paulo está jogando. Tem alguns destaques, né? O Wellington Rato jogando com muita vontade, o Pedrinho entrou a 100 por hora lá, justamente para tentar mostrar que ele está brigando pela vaga com o David, que chegou como titular. Nestor entrou também, deu 2, 3 lindos passes ali para o ataque do São Paulo, mas no geral ainda sinto que falta alguma coisa ali, mais velocidade na forma de jogar do São Paulo. Né? Vale, óbvio, destacar novamente que o campo estava uma merda, a bola não corria. Tanto que teve. Acho que o melhor momento desse jogo para mim foi o momento que a Ferroviária estava contra-atacando, ia sair na cara do gol, o cara tocou para o atacante e a bola parou. O campo defendeu o São Paulo. Então, vale lembrar disso também. Exato. E você, Abel, o que você achou, cara? Foi um verdadeiro polo aquático, né? Na verdade.
Aquele campo, aquela merda, aquela sopa de lama maravilhosa. Falando do São Paulo, assim, eu gostei muito da atuação do Jackson Mendes, né? Que eu já batizei de tricolor Kanté, né? O Kanté do São Paulo. Me crucifiquem por isso. Mas, Tá iludido demais. não, mas assim, não sei se vocês viram, mas saíram vários jornais equatorianos, o cara arrebentou. No Equador, o cara inclusive no meu Twitter tinha equatoriano comentando, falou, o cara é o melhor. Olha aí. Mas Ele é de muito bem fato, assim, visto, né? no Equador ele é uma grande promessa, né? Uhum. Engraçado que o São Paulo pagou, assim, claro que não, $150 mil não é troco de pão, né? Mas o São Paulo pagou relativamente barato, né? Um jogador que tem essa. Em comparação com alguns que pagou caro pra caralho, né? Então Né? ele já foi, Galo, por né? exemplo, né? Ele foi uma barganha aí. Exatamente. Foi um achado, né, que o São Paulo teve. Em relação assim, ao desempenho do elenco, o São Paulo como dizem muitos jornais aí, é um elenco em reconstrução, né? Dá para ver que alguns jogadores sem muita técnica, mas com muita disposição, né? Por exemplo, o Ayrton Rato, né? Que eu já batizei de o Ayrton Mouse, né? Tem muita disposição e algumas outras peças a gente vê ali na zaga, o Alan Franco, com o Ferrares também. Parece que pode ser ali uma complementação com o Arboleda. Então, vamos ver quem vai brigar ali para ser titular. Concordo com o Gabriel, o meio de São Paulo ainda precisa de um pouco mais de velocidade, um pouco mais de transição. Dizem que no próximo jogo, agora contra o Palmeiras, eu não vou me antecipar, mas dizem que pode entrar, pode ser um misto ali de Galopo, pode colocar ali também o Mendes e Nestor. Então é uma briga que o Rogério vai ter que conduzir aí. Assim, o desempenho do time nesse jogo ainda foi baixo, né? Pelo que o São Paulo pode render. Mas a gente vê aí algumas peças que ao longo do campeonato da temporada podem render bastante. Legal. Eu vejo que, assim, foram 6, né, dos 7 jogadores ali que foram contratados ali pelo São Paulo, nessa virada aí contra o Ferroviária lá em Araraquara, né, o destaque ali ficou para o David, né, e para o Mendes, né, foram bem importantes ali na construção, né, dessa vitória aí. Entrando nesse assunto, né, falando sobre entrosamento, né, o Rogério insistiu nessa contratação do David, né, que era ali do Internacional, né, e, cara, após 2 treinos, né, após 2 treinadas ali, o Rogério já colocou o cara para jogar, né, eu vi muitos comentários falando, pô, o cara, era nítido que o cara não estava em sintonia ali com os outros jogadores, né, enfim, mas fez o gol, conquistou ali um pouco, né, que ele veio contestado, né, então conquistou um pouco da torcida já, primeira vitória, enfim. Mas aí que tá, né, esse lance, pô, a gente até falou, né, o Abraão até comentou, mas esse lance, pô, 2 treinos, o cara já entra titular absoluto, né, e faz o gol, né, e o Rogério ali arranca elogios, né, falou que ele foi razoável, mas fez o gol da vitória não, o gol ali importante, né, pro jogo, e enfim, né, que construiu essa vitória aí. Né, mas o que, que vocês acham? O cara entra depois, tipo, chegou agora, os caras ali treinando, porra, desde dezembro, novembro ali, né, para começar a temporada já no gás, pegar a titularidade pô, e ir para cima, o cara chega 2 dias depois o cara é titular. Né? Essa relação, tipo, eu acho que destrói um pouco, né, a relação de alguns jogadores ali com o Rogério, né? Balança um pouco o elenco, né? Eu acho que é uma briga que o Rogério teve, uma briga de foice que o Rogério teve com a torcida, com a diretoria, com a imprensa, né? Porque ele acabou ganhando momentaneamente, né? Uma batalha aí. Assim, eu acho que concordo com o Gabriel, ele está um pouco perdido no jogo. Também acho que houve ali uma certa um problema ali com alguns jogadores
Assim, cara, o cara chega hoje acendendo a janela, realmente, né? O Rogério tem algumas preferências, né? E tem que ver, ele vai ter que administrar isso, cara, porque sabe como que o jogador de futebol é, né? Tem muito ego. E no São Paulo não é diferente. Com certeza. Aí nesse Cara, caso, eu acho que é uma situação que tem vários fatores aí a serem discutidos. Primeiro, sobre a escolha do Rogério de colocar ele, eu acho que o futebol tem um problema no Brasil, principalmente, que qualquer coisa que o Rogério fizesse, ele ia ser criticado. O São Paulo vem ficando muito em destaque recentemente no jornalismo e nas redes sociais, com essa má cultura de tudo que acontece no São Paulo é motivo para crítica. Tipo, o Rogério nunca acerta. Se o Rogério não coloca o David, a torcida ia xingar. Fez a diretoria gastar 600 conto no cara e não põe para jogar. Se o Rogério coloca o David, é porque o cara chegou na janela. Então, assim, eu acho que o que o Rogério fez foi bom justamente para mostrar. Vou justificar a insistência, encher o saco para contratar o cara. São Paulo tentou contratar em diversas formas e o Inter cada vez pedindo mais grana e o Rogério foi uma decisão do Rogério. A contratação do David é nítida. A diretoria quase desistiu várias vezes. A contratação provavelmente foi porque o Rogério falou: compra que eu tô pondo minha mão no fogo pelo cara. O cara é quem eu quero, não vejo outro ponto no Brasil que a gente possa pagar que tem as características dele. E aí tem que se justificar, né? Tipo, não dá pra diretoria ter feito todo esse esforço e não pôr o cara para jogar. E ele pôs o David para jogar num jogo que dava para jogar. Era muito melhor pôr o David para estrear num jogo fora de casa, me perdoe os torcedores da Ferroviária, mas contra um time de menor expressão como a Ferroviária, do que botar o David para estrear no Allianz Parque contra o Palmeiras. Ou um jogo contra um time maior no Morumbi. Então foi bom pôr ele sim para jogar ali. Esse negócio de mas os outros jogadores não vão gostar. Me desculpa, eu vi uma frase recentemente do Muricy, uma entrevista que o Muricy falou assim: eu não opino nas escolhas do Rogério, porque quando alguém vinha opinar nas minhas escolhas como treinador, eu falava: toma a camisa então, treina você o time. Uhum. Quem manda no elenco é o treinador. O jogador tem que mostrar que merece ser titular. Não tem que ir lá dizer: mas eu jogo aqui há mais tempo. Se for por isso, o Lisieiro tinha que ser titular. O Lisieiro está no São Paulo há quanto tempo? O Igor Gomes não tinha que ter sido vendido. Para ser titular, tem que jogar e ganhar a vaga. Né? O David chegou com o futebol que o Rogério vê que alguns jogadores não tinham. Senão, se tivesse, ele não tinha sido contratado. E não quer dizer que ele vai ser titular eterno. Quer dizer que o Rogério foi lá mostrar. Contratei o cara, estou testando ele. Pedrinho entrou jogando muito bem. Então, se o Pedrinho jogar melhor que ele, vai ganhar a vaga. Então, esse negócio do jogador ficar chateado, eu acho que a gente não pode favorecer essa cultura, assim, do cara ficar chateado. O cara tem que fazer por merecer. O cara ganha um dinheiro da porra, joga bola lá a vida toda, tá num dos maiores clubes do país. Se quer ser titular, faça por merecer, cara. Quem decide é o treinador. Se você não tá feliz com isso, você não pode jogar futebol. Correto. O Rogério, ele justificou ali, né, a entrada do David. Claro, ele falou que carecia, o São Paulo carece de um jogador de velocidade, né? O David cumpriu muito bem essa função, que justamente foi o que ele pediu, né? Mas o Pedrinho ali, ele falou que, enfim, colocou mais para o fim do jogo, né? Para enfrentar já uma zaga amarelada, né? Enfim, já bem vulnerável, né? Tanto que o Pedrinho participou do segundo gol, correto? Ele construiu também, ele quase fez alguns gols, né? O cara entrou tocando fogo lá com um a menos. Assim, uma crítica assim, que eu vi na internet que faz jus, para não ser o cara que só contrariando, uma coisa que eu vi algumas páginas de torcedores de São Paulo falar, e realmente eles estão certos, na minha opinião, foi: o Rogério tem que tomar cuidado para ele não se contradizer. Nas entrevistas pré-jogo, ele falou muito sobre meritocracia, que o elenco vinha treinando junto e quem estava jogando melhor iria para o jogo. E aí colocou o David. Isso se sobressai realmente esse papel de quem estava treinando, que foi o que vocês falaram. Os caras estão treinando muito, ele falou que a pouco quem estava jogando melhor nos treinos, etc. Chegou o David sem treinar e tomou o lugar. Isso realmente é algo que ele tem que tomar cuidado. Não dá para ele falar uma coisa e fazer outra sempre, porque aí é falta de caráter, né? Mas eu realmente acho que foi só um teste do David. Espero que não voltem a acontecer episódios como esse. Correto. Vamos ver agora, o São Paulo
eu acredito que ele se prova agora, né, contra o Palmeiras, aí, um time forte, né, rival no Paulistão, né, mas ainda falando sobre o jogo ali, né, sobre o Seba Mendes, eu não posso deixar de destacar esse cara que, cara, ali teve esse lance dele ter pouco tempo, né, também com o elenco, mas ele entrou ali, cara, já parecia que ele já conhecia os caras há um tempo, sabe? Comandou o meio de campo ali, né, sem medo de dar dos passes ali que ele deu, enfim, dos lançamentos cara, ele foi para cima, né? Se o São Paulo continuar assim, né? Eu não conhecia esse Mendes, né? Eu nem vi ele na Copa. Ele jogou a Copa, né? Jogou. Jogou, né? Eu não conhecia, mas, cara, se é um forte candidato aí à titularidade. Fico triste porque eu gosto muito dos outros volantes, né? Que o São Paulo tem, dos outros meias ali, né? Mas entrou uma forte concorrência aí, né? Para o elenco atual. E eu quero ver como é que o Rogério vai fazer a gestão desse time aí, né? Cara, ele me lembrou muito, assim, um volante do São Paulo dos tempos áureos que era muito, praticamente onipresente no meio campo. Um tal de Mineiro, sabe? Um cara aí, pra Mineiro. qualquer. Um jogador aí, ninguém lembra. Mas, cara, e é legal porque, assim, eu sou um crítico voraz de São Paulo, mas, assim, tem que tirar o chapéu, né, quando o São Paulo faz uma coisa certa. E em relação ao Mendes, assim, o São Paulo já monitorava ele antes da Copa do Mundo, né, porque era um cara que já era destaque no campeonato equatoriano, mas o São Paulo acabou se antecipando a alguns times da Europa e também da América do Sul, e contratou o cara. E o cara entrou, como você falou, o cara entrou, vestiu camisa e parece que tá lá já há 15 anos. Então, é bom, né? E é ruim também ao mesmo tempo, porque tem alguns outros jogadores que vão ficar de reserva, né? O Exatamente. Neves, Luan ali tá ameaçado, tem um monte de jogador aí que tá ameaçado a titularidade. Enfim. Cara, mas é foda. Vocês acham que, assim, pô, não tem espaço no time para mim? Eu vejo isso muito no Neves, né? Que é algo que eu vou falar aqui também, né? Não tem espaço. O time tá contratando, cara, meia rodo ali, principalmente volante, né? E subindo o volante também, enfim, o Pablo Maia ali, que é um cara que não subiu agora, mas, né, tá presente ali. Mas, cara, será que não tira a vontade do jogador? Né? Ele quer sair, pô, não tem espaço para mim, cara. Sabe? Cara, É algo a se pensar, né? eu acho que não. Eu não estou nem um pouco triste com essa situação de São Paulo. Pelo contrário, estou muito feliz. Ah, eu tô E vendo. eu vou explicar isso por quê. E eu acho que o Rogério tem que ter a cabeça de mostrar isso para os jogadores. A gente ano passado sofreu muito com lesão, né? O clube ficou desfalcado em diversos momentos. A gente ficou recheado ano passado também de volantes, mas volantes ruins, né? Como aquele jogador de 2 metros de altura, que nem me lembro o nome, que não jogava nada. Colorado. 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 Esse ano, eu acho que o Rogério vai fazer uma oxigenação do time muito saudável, né? Tem chamado muita atenção o fato do Neves ainda não ter jogado, e o Rogério falou sobre isso, a gente pode falar depois mais no detalhe, mas eu acho que não é motivo para nenhum jogador ficar triste, a não ser que o cara receba uma proposta excelente, por exemplo, que eu acho que vai acabar acontecendo em breve com o Luan. Mas hoje me deixa muito contente ver esse elenco, cara. A gente tem ali Pablo Maia, que ainda precisa evoluir um pouco para ter um pouco mais de segurança no meio campo, né? Ainda mais na saída. O Luan, que é um jogador que eu adoro o futebol desse cara. O cara joga muito bem, rouba muito bem a bola, entra muito bem seguro, mostra muito comprometimento com o trabalho dele. O Gabriel Neves, que tem uma saída de bola sensacional, tal qual a do Jackson. O Jackson, nesse primeiro jogo, ele saiu muito mais com bolas curtas, né, acertando muito passe. O Gabriel se destaca por dar belos lançamentos ali no meio de campo, cara, tem uma boa visão. Se você rever os jogos dele ano passado, vai cansar de ver ele do lado direito virando a bola para o lado esquerdo com um passe. O cara nem domina a bola e acerta o passe. Cara, eu Que é o gosto muito destaque, dele. que é a qualidade Gosto muito. dele e a raça também para roubar a bola. O cara joga com muita Exato. vontade. Então, assim, acho que a gente está muito bem servido. Não sei se eu esqueci alguém aí, mas eu não vejo como um problema. Né? A gente está agora num momento que a gente está só com o Paulistão.
Então o Rogério falou ali, é difícil, né, ter que selecionar entre tantos gringos que já estavam aqui até antes dele chegar. O Caleri, por exemplo, é um que nunca vai poder sair do elenco. Então já é um cara a menos ali que ele pode mexer. Então, em breve o São Paulo vai estar jogando 2, 3 competições ao mesmo tempo. E aí todos eles com certeza vão ter oportunidade de jogar. Na quarta-feira joga um, no domingo joga o outro, os outros dois. Então, eu acho que é só ter um pouquinho de paciência aí que todos vão jogar com certeza. Sim. Deixa eu só complementar aqui, muito rapidão. Eu acho o que pode ajudar muito o Rogério nisso é a formação tática, do time, né? Se muitos aqui estão falando assim, porque Alan Franco e Ferrari já tem que ser titular. E eu não sei, né? Foi um jogo só. E aí, assim, já pode ser um esboço para uma zaga de 3, né? Que aí seria Arboleda, Alan Franco e Ferrari, uma zaga gringa totalmente. E aí, se fosse um 3, seria um 3-5-2. Aí o meio campo poderia ser um pouco mais vasto. Obviamente, só com 2 atacantes ali, talvez Pedrinho e Caleri, não sei. Mas aí acho que dependendo da escalação que o Rogério entender for melhor. Porque eu também acho que o Neves poderia ser titular. Né? O Neves e o Mendes. Mas também o Nestor tá em crescimento, o Luan tá voltando. Então, se o Rogério for em progressão, que tiver um pouco mais de noção de que o time pode jogar bem com mais um meio campo um pouco mais vasto, eu acho que a depender da escalação que ele tiver, acho que, cara, pode sim, pode. Mendes ali, enfim. Depende muito como o Rogério vai ver esses caras, cara. Enfim. Cara, eu vejo muito o São Paulo mais desenhado dessa forma, no 3-5-2, até pelo número de meia e de zagueiro que a gente tem, né, e pela falta de lateral, né, Exatamente. que é algo que o Rogério está implorando ali para trazer um nome, né, enfim, ele quer alguém de experiência, alguém mais experiente, né, até surgiu um nome aqui, eu vou falar mais para frente, mas não sei, o Rogério também dá um pouco de medo porque ele testa muita coisa, e um desses testes, né, deu um resultado que foi nesse último jogo, que foi o Galopo, né, que entrou ali como centroavante, né, o Rogério confessou que está testando ele nos treinos, né, como centroavante, né, ele falou até que não pode ficar sem esse jogador, né, tem treinado o Galopo ali nessa função, ele falou que tem um bom cabeceio, chega bem na área, finaliza bem, né, eu não vi muito disso no ano passado, né, o Galopo, os chutes do Galopo ali na cara do gol, ele errava, acho que foram mais de 5 chutes assim, que eu vi dele e falei, pô, esse cara ele, né, ele tem uma boa visão de jogo, né, ele cria, né, só que ele cria para ele mesmo, né, então, não sei, o Rogério vai deixar ele flutuando ali, né, saindo um pouco da área, mas enfim, tendo essa liberdade de criar ali igual o Luciano, né, então eu já vejo uma concorrência ali direta com o Luciano, o Galopo chega aí para trazer né, esse medinho aí no Luciano que, pô, tá devendo, hein? Eu acho que você foi perfeito na sua fala agora. Um pedido meu. Apaguem do São Paulo o 3-5-2, pelo amor de Deus. Eu acho que não é formação para jogar. A gente jogou com isso ano passado. 3-5-2 deixou o time do São Paulo muito lento e foi o que a gente passou no passado. Na minha opinião, o São Paulo tem que jogar com 4-3-3 para justamente oxigenar os zagueiros. Comprou zagueiro para ter como trocá-los ali. Tem o Diego, tem o Alan Franco, etc. Então, para mim, hoje os titulares são Ferrarese e Arboleda, mas obviamente, né, trocando ali com o Diego, trocando com o Alan Franco. A gente não pode esquecer do Diego, que, apesar das falhas no final do ano, jogou um ano muito bom em 2022. Sobre o Galopo em específico, ele não jogou de centroavante, ele jogou de ponta direita. Ele entrou no lugar do Wellington Rato, o centroavante era o Caleri. Mas, para mim, a posição dele não. Eu comentei isso com vocês ali quando a gente viu essa notícia do Rogério falar talvez ele jogar de centroavante. Eu acho uma loucura. Porque o cara nunca jogou, eu acho que é um experimento lá Osório, lá da época do Osório, de fazer essa cagada.
Eu acho que não, eu acho que isso é tapar buraco. Faz muito mais sentido para mim o São Paulo olhar para a base. Vamos ver se o centroavante da base está bem para trazer. Se não, vamos aguardar uma oportunidade. Vamos experimentar o David de centroavante. Vamos experimentar o Luciano, que já jogou de centroavante no ano passado. Né? Acho que faz muito mais sentido pôr quem joga no ataque. Galopo, para mim, é o cara que vai jogar no meio, que vai resolver esse problema que a gente teve no último jogo, que o Luciano não tinha qualidade de voltar e conseguir levar a bola adiante. Galopo é um cara que é seguro em dominar a bola e correr. Ele demonstra isso, ele gosta, ele é aquele cara que, estilo bem argentino, que gosta de pegar a bola no pé e correr para frente, igual o Caleri faz, igual outros jogadores que a gente conhece fazem. Então, para mim, o Galopo, ele é o cara que vai jogar ali de meia e tem qualidade de ser o segundo atacante, que é o cara. O Caleri correu para a ponta, o Galopo vai entrar na área. O Caleri tá disputando uma bola ali, o Galopo vai aparecer para finalizar, igual ele fez no último jogo. Agora, centroavante, para mim, é uma loucura. Se der certo, o Rogério Ceni é um gênio. Se não der certo, é mais uma professor Pardal, estão falando por aí. Eu acho que assim, o Rogério Ceni vem tapando muitos buracos, né, ultimamente no São Paulo, né, mesmo com um time mais alinhado agora, mas ele tá parecendo um coveiro, cara. Eu não duvido que assim o Galopo possa vir enfim, ele possa testar em um jogo menor, né, com o Galopo ali, mas é algo que eu não sei se a torcida quer ver ou não quero ver, né? Eu quero ver o cara, né, na posição dele, né, fazendo a função dele, né? Quem sabe é ele entrar no lugar do Luciano ali, né? É bom porque vai trazer dois pesos, né? Duas medidas ali, né? Diferentes. Mas, enfim, sobre essa ascensão ainda dos estrangeiros no São Paulo, né? Traz algumas dúvidas ali, né? Eu acredito que o Orejuela, né? O Zé Ruela já não está nos planos do Rogério, né? Ele até lamentou por isso, né? E tem o Neves também, cara, que assim, voltando um pouco nele, o Rogério até falou, né? Tem a competitividade é muito boa, né? Algo que a gente está falando aqui, né? Mas ele falou que devido ao regulamento, né? Ele lamenta porque são 8 estrangeiros, enfim, não dá para ele reforçar o time, né? Porque relacionar, né? Porque tem um limite de estrangeiros que pode, enfim, ser relacionado ali para o jogo e tal, né? E o Neves seria ali uma das últimas opções para ele, infelizmente, né? Se ele falou que se pudesse mais, obviamente colocaria o Neves ali, né? Para ser relacionado, enfim, para entrar, né? O Mendes chegou, né? E devido à Copa do Mundo ali, ele viu, ele gostou dele, né? O Caleri ele falou que não tira, é o 9 dele, sabe? O Galopo tá chegando, tá mostrando ali raça, né? Fora, enfim, outros jogadores ali, né? O trio que estreou, né? O Mendes, enfim, o Alan Franco, né? Que entrou também. Mas, cara, não vejo espaço pro Neves aqui, né? E apesar de ser um jogador que eu gosto muito, né? Eu acho ele, assim, muito melhor que o Pablo Maia, por exemplo, né? Acho que eles fazem funções um pouco diferentes também, mas eu vejo ele muito mais jogador, né? E ele é um cara novo, né? O Neves, eu vejo que ele tem muito potencial ali para se dar bem no São Paulo. É complicado, né? Complicado ele não ser relacionado assim. Eu acho que, assim, em relação à qualidade do Gabriel Neves, cara, ele tem qualidade. Eu acho, na minha opinião, que ele deveria ser titular. Assim, o estilo de jogo do Rogério quer, que é aquele jogo dinâmico e tal, que ataca com certa velocidade. O Neves é um jogador de recuperação, né? O Jackson Mendes é um jogador que está ali presente, né? Tanto no ataque quanto na defesa, mas ele é um jogador de transição. O Neves é um jogador de recuperação, então acho que talvez Neves e Luan poderiam disputar aí uma vaga, né? Que o principal entre aspas, adversário do Gabriel Neves é o próprio Luan. Mas aí também depende de como o Rogério pensa o jogo, né? É jogo a jogo, né? O Rogério tem uma cabeça meio que de basquete, assim, jogo a jogo, de acordo com o adversário, você tem que montar o time. Eu acho que o Gabriel Neves merecia, assim, ser titular, mas, como eu falei no começo da live, o time está em reconstrução, né? Então o Rogério ainda vai ter que ver como cada peça se encaixa. Depende muito do andar do campeonato e como o Rogério vai olhando esses caras, cara.
Cara, eu acho que é questão de tempo, viu, para ele jogar assim. Acho que ele tem sim espaço no time. Para mim, ele é o cara justamente para jogar ali onde joga o Pablo Maia. Vamos lembrar só que jogou Mendes um pouco atrás, né, que é chamado o primeiro volante, o cara que tá ali para ser o primeiro a receber a bola do time quando tá na defesa. Um pouco mais à frente estava o Pablo Maia, e aí um meia quem fez o papel foi o Luciano. Para mim, o lugar do Mendes vai ser ali no lugar do Pablo Maia. O Luan vem muito mais para brigar com o Mendes, que é lá na primeira defesa, primeiro volante. Porque o Luan ele é esse cara de roubar a bola, um cara muito mais ali de ficar na cobertura. Quando forem tocar a bola para o atacante, ele é o cara que chega e toma. Tanto que ele foi elogiado por rivais por isso. Porra, não dá para vacilar com o Luan, quando você vai ver, o cara já está em cima de você. O Gabriel, para mim, ele joga um pouco mais para frente, ali onde estava o Pablo Maia, que é o cara que tenta dar o primeiro bote quando o time está sendo atacado e fornecer a bola para o ataque, porque ele tem qualidade para isso, para fazer 1-2 ali com meia e até subir, deixando o Mendes mais solto ali para a segunda bola. Então, inclusive, não sei qual que o Rogério vai fazer. Eu sei que no primeiro jogo a crítica foi o Rogério levou o Orejuela e não levou o Mendes. Não levou o Gabriel, desculpa, não levou o Neves. Então, para mim, assim, a gente sabe que o Orejuela não vai jogar. Não sei porque o Rogério levou, se ele levou pensando em talvez se precisasse substituir o lateral direito, ele não queria usar o Igor Gomes ainda. Talvez o Igor Gomes, só para lembrar, o Igor Gomes estava voltando de lesão, então talvez ele levou. Vou levar o Orejuela por segurança, que se precisar mexer, não vou pôr o Igor. Igor Vinícius. Igor Vinícius, obrigado. Deu até uma dor aqui que eu ouvi esse Igor Vinícius. O Igor Vinícius voltando de lesão, então talvez o Rogério tenha levado o Orejuela no primeiro jogo por isso. Não vou pôr o Igor porque o Igor não voltou ainda. Agora o Igor voltou. Então o Orejuela não vai jogar. Não faz sentido, o Rogério não gostou dele, o torcedor não gostou dele, não é bom pro cara estar aqui. Amanhã, vale lembrar, Pablo Maia foi expulso no último jogo. Não vai pro jogo de amanhã. Então tá aí uma provável oportunidade do Rogério escalar o Gabriel no lugar do Orejuela como gringo, né? Tem essa questão sim. dos estrangeiros, e dando a oportunidade, provavelmente, dele jogar. Porque o que eu imagino é que o Rogério vai começar com o Nestor ali no lugar do Pablo, porque né, o cara que vinha sendo titular ali, então vai provavelmente começar Mendes e Nestor, e eu daria a chance do Gabriel jogar ali, se for o caso, porque ele é um cara que já é entrosado com o elenco, jogou partidas contra o Palmeiras no ano passado, e eu lembro dele ter jogado muito bem aquela partida no Allianz, quando a gente classificou. Ele jogou, e a gente jogou muito bem. Não lembro se ele se machucou nesse jogo, eu acho que foi nesse jogo que ele se machucou, mas o cara jogou muito bem. Então, tá aí, se tem a oportunidade de um cara virar titular, é um clássico. Então, eu acho que o Rogério pode dar essa chance de levar ele amanhã, não necessariamente começando, afinal o cara não jogou nenhum jogo esse ano ainda, mas provavelmente ali num segundo tempo, tirando o Nestor, que provavelmente vai começar, para pôr o Gabriel. É a minha aposta, é o que eu faria no lugar do Rogério. Legal, perfeito, cara. Só complementar aqui rapidinho, a questão desse excesso de gringos, é que nós temos, como o Murilo falou, que nós temos 7, 8 jogadores aí, estrangeiros no elenco. A CBF só permite 5, né, por jogo. E o São Paulo está tentando aí acelerar a naturalização do Arboleda. Então, provavelmente o Arboleda, vindo a se tornar um cidadão brasileiro, vai abrir uma vaga e aí vai acabar com essa frescura aí de não poder escalar jogador. Mas é uma tecnicalidade que a gente está na mercê, infelizmente. Exato. Pô, Arboleda, cidadão brasileiro, vai ser um uma grande vitória aí. Traíra! Arboleda, é ele mesmo, gosto muito dele. Arboleda da Silva agora, hein? Arboleda da Silva. É isso. Bom, virando um pouco a página aqui, já entrando em clima de choque rei, né, amanhã, mas falando um pouquinho ainda, né, de contratação aí, coisas que aconteceram essa semana, né, entrando aí no assunto Dani Alves, né, porra, Daniel Alves cara, foi mandado preso, eu não entendi que porra que aconteceu assim, mas foi pro xadrez, né. Uma Virou pena, Corinthians, não é né? mesmo? Tá Virou usando o nome do Corinthians agora, né? Virou um 7-1, tá louco, cara. Não, mas a prisão do Daniel Alves, vamos destacar aqui, não, acho que é uma coisa muito delicada de se falar, tem que tomar cuidado até para não acabar falando algo indevido.
ele está em prisão preventiva, né? Para quem não Preventiva. acompanhou, o que acontece é que ele foi acusado de um crime de assédio e possível estupro a uma mulher numa festa que eles estavam. As falas, pelo que eu li ali, que ela disse foi que ele seguiu ela até o banheiro, agarrou ela à força, bateu nela e teria abusado dela nesse banheiro. E há gravações do local que estava ocorrendo a festa dele justamente seguindo ela até o banheiro no momento que ela falou. Dentro do banheiro não tem, obviamente, que é um banheiro. E aí, quem está julgando o caso responsável é uma juíza. A juíza decretou a prisão preventiva do Daniel Alves na Espanha porque ela vê muito risco dele fugir, né? Assim como o Robinho fez na Itália. O Robinho fugiu para o Brasil e está aqui escondido, se não me engano, até hoje. Não sei se ele voltou para lá. Perdoem, vocês podem me atualizar se souberem. Então ela viu esse risco do Daniel Alves fugir, assim como aconteceu no caso do Robinho, decretou a prisão preventiva dele para ele não sair da Espanha. Por isso que ele está detido. Não foi julgado ainda. Ainda vai acontecer análise do caso e julgamento para saber de fato se ele é culpado ou não. Saber, né, vamos ver aí a análise dos fatos. Então hoje ele está preso por isso, para evitar que ele fuja do julgamento. Entendi. Então ele e o Robinho pode dar a mão e ir para casa do cacete, né? É isso que eu penso. Né? Enfim. Mas ele continua ainda recebendo, né? Ele veio ali em 2021, né, para São Paulo, teve toda aquela recepção acalorada, né, desse jogador e, enfim, quando saiu, entrou num acordo para receber 60 parcelas de 400 mil, 500 mil por mês, né, totalizando cerca de 24 milhões, né, então ele continua recebendo mensalmente ali, né, garantindo a graninha dele, né, e, enfim, entrou nessa complicação aí. Mais um negocião com o selo da diretoria. Exatamente. Parabéns aí ao Leco. Mas enfim, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de um próximo nome aí. O São Paulo visa o Dalbert, cara. Eu vi essa notícia aí hoje de manhã, né? E, cara, era um jogador ali da Europa, né? Não conhecia, né? E quem é Dalbert, né? E vi que é um cara de 29 anos, né, brasileiro ali, que fez, carreira na Europa, né, e tá se recuperando de uma lesão gravíssima ali no joelho, né, a cara do São Paulo isso, né, e enfim, o São Paulo tá de olho nele, né, ele pertence à Inter de Milão, né, e atuou a temporada passada ali pelo Cagliari, né, também da Itália, né, e enfim, pouco conhecido no Brasil, né, não conheço, vocês conheciam em qualquer lugar, né? Vocês conheciam esse cara? Porra, não tinha ideia, cara. Mas enfim, essa grave lesão dele aí foi no Cagliari, né? Foi no fim do ano passado. E o São Paulo tá atrás do cara, né? Eu vejo que o São Paulo tem uma carência pra função, mas porra. Eu acho que os olheiros do São Paulo são. Não sei o que acontece, cara. Eles são cegos, né? Eu não sei de onde. Os Acho que olheiros são cegos. São Paulo tinha que contratar um olheiro para encontrar olheiro, cara, porque. Inclusive, eles deram uma aparecida ali. Tem um vídeo que o André Hernan visitou o CT de São Paulo, aí apareceu dois caras bem novos. Isso me preocupou. Falando de como é que São Paulo escolhia as contratações, que o perfil tinha que combinar com o clube, falaram como é que o Galopo foi escolhido. Esse cara aí que você está falando, nem sei o nome, para mim é uma preocupação ouvir outra coisa dessa, que para mim é um outro Andreas Anderson, sei lá o nome daquele jogador que veio, nunca joga, só se machuca e tá aqui usando São Paulo a passeio, né? É outro caso desse. O cara é machucado, lesão no joelho, a gente sabe que é um negócio muito sério, muito difícil de tratar. Quantos jogadores não pararam de jogar por conta disso? É um jogador desconhecido, que nem aqui no Brasil é conhecido, imagina, né, quem é, né? Como é que vai trazer um cara que nem a gente aqui no Brasil sabe quem é? E que está jogando no futebol hoje que não é expressivo. Está jogando na Itália. A Itália já foi, né, berço de grandes jogadores, de grandes clubes. Os nomes, Já foi. tem times sensacionais, mas que hoje não representam competitividade na Europa, não disputam uma Champions League, né, não conseguem bater de frente com outros clubes como os ingleses, por exemplo. Então, cara, o São Paulo está olhando para a Série B da Europa, para um cara que ninguém sabe quem é, que está machucado. É basicamente, por que não muda logo o nome para São Paulo ONG, né? Porque trazer esse cara aí é fazer caridade, não faz sentido nenhum para o clube trazer esse cara. Faz muito, aí vou fazer jus à crítica que a torcida tem feito na internet, que faz muito mais jus você guardar dinheiro e fazer esforços para trazer um Lucas ou um jogador de mais destaque. Não faz sentido. Ou um lateral, que é aquilo que a gente está precisando desesperadamente na esquerda ali.
Trazer esse cara aí, eu não sei quem foi o maluco que teve a ideia de olhar para esse cara, mas tinha que ser mandado embora amanhã para mim. Pois é, foi uma lesão ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, né? E ele vinha fazendo uma sequência ali, né? Desde então não entrou mais em campo. E foi em julho que ocorreu essa lesão, né? Segundo as notícias aqui no GE. Então eu vejo que São Paulo poderia entrar aí mais um jogador aí, né? A cara da DM, né? Que vai trabalhar ali mais na DM do que em campo realmente, né? Enfim. Mas ele, né? Tirando a lesão, ele se enquadra justamente no perfil que o Rogério pediu, né? Que seria ali um jogador mais experiente, 29 anos, né? Lateral esquerdo, né? Acredito que, né? Deixaria o Lisieiro ali na devida função dele, traria esse cara. Esse cara seria reserva, né? Do Wellington por enquanto trata essa lesão, né? E, enfim, mas vamos ver como é que vai ser aí. Nesse caso, entrando ali já para, né, virando a página aí, entrando nesse clima de choque rei, né, só comentando o São Paulo dentro de um mês, né, começando de amanhã, né, enfim, até ali o dia 21 de fevereiro, o São Paulo vai ter né, o único time que tem três clássicos, né, ali praticamente seguidos, né. O São Paulo enfrenta amanhã o Palmeiras e no dia 29, né, São Paulo e Corinthians ali no Morumbi, né? E um pouquinho mais para frente, no dia 12, São Paulo enfrenta o Santos, né? E o único jogo fora de casa é amanhã, contra o Palmeiras, né? Então o São Paulo já entra, né? A única equipe ali com sequência de clássicos em janeiro, né? E tem esse calendáriozinho complicado, hein, cara? Só vou deixar o Abraão comentar, mas só uma coisa, ainda vale incluir mais um clássico que eu estou muito ansioso para ver aqui. Depois de São Paulo e Palmeiras, tem São Paulo e, se não me engano, São Paulo e Portuguesa. Lá no Portuguesa, Morumbi. verdade. No Morumbi Um também. clássico que a gente não vê há muito tempo. Eu tô louco para ver, na verdade, Portuguesa e São Paulo, que é uma coisa que eu quero muito ir no Canindé, ver o São Paulo jogar lá. Acho que a gente deveria ir fazer uma cobertura lá. É Então vale verdade. destacar aí, saudosa Portuguesa de volta à Série A do Paulistão. Aí. Ótimo comentário, verdade. Saudosa Portuguesa. Bom, mas estaremos lá, vocês acompanhem a gente, né? Mas aí já entra, né? Vamos falar de amanhã. Amanhã, 4 horas, né? O São Paulo aqui, a gente tem uma provável escalação já dos dois times, né? Eu vou falar a do Palmeiras primeiro ali, né? O Palmeiras que tem apenas 2 mudanças no elenco, né? No elenco desses últimos anos aí, cara, que saíram Danilo e Gustavo Scarpa, né? Que foi negociados ali com o futebol inglês, né? Provavelmente vão ser substituídos pelo Jailson e o Hendrick, né? O moleque aí que brilha a estrela, né? O restante do time é o mesmo ali do Abel, né? Que entra com o Everton no gol, né? O Murilo de zagueiro, o Gustavo Gomes, né? Também compõe ali a zaga. Marcos Rocha na lateral direita, Piquerez na esquerda, né? Um time muito tradicional do Palmeiras, né? Jailson, Zé Rafael e Veiga no meio campo, né? Dudu, Rony e Hendrick no ataque, né? Um bom ataque aí do Palmeiras. O Palmeiras tem um elenco realmente entrosado e difícil, né, de bater, né? Vamos ver como é que o São Paulo vai sair aí, cara. Já o São Paulo, né? Tem enfim, um enorme contraste ali no time, né? Comparado ao ano passado, né? Então a provável escalação do São Paulo, né? O gol está em aberto, mas eu acredito que vai ser o Rafael, né? Ali na defesa vai ser o Ferrarese e o Arboleda, né? Na direita o Igor Vinícius entra, né? E o Wellington na esquerda, né? Seba Mendes, espero que faça um bom jogo ali como volante, junto com o Nestor, né? E o Luciano mais à frente, podendo ser, enfim, fazer a mesma função que ele fez aí nos últimos jogos. No ataque, Caleri, David, né? Que é uma novidade aí do São Paulo, né? E o Wellington Rato, né? O trio de ataque ali que espero que afunde, né? Murilo e Gustavo Gomes. Espero. Né? Já o São Paulo teve realmente ali a expulsão, né? Do Pablo Maia, né? Que foi expulso no jogo passado. Mas enfim,
Vamos ver como é que o time se sai aí. O que vocês acham? Qual a expectativa para esse próximo jogo aí de amanhã lá no Allianz Parque, né? Lembrando que é fora de casa, né? E vamos ver como é que o São Paulo se sai, né? Só tô assim, esperando a entrada do Max Paulo. Quero ver como é que ele vai, né, essa, nessa janela. O São Paulo trouxe o Max Paulo e tal, ele foi bem nos treinos e eu queria ver como ele se comporta, né? Obviamente tem uma disputa ali com o Pedrinho, enfim. Eu gostaria de ver muito o Max Paulo jogar. Mas eu acho que esse jogo contra o Palmeiras vai ser um grande desafio do São Paulo. O São Paulo, como o São Paulo tem reconstrução, o Rogério vai ter que. Vai nesse jogo, vai poder medir aí o nível de dificuldade que vai encontrar ao longo da temporada. Né? E o Campeonato Paulista não é aquela coisa, né? E a segunda coisa, cara, o São Paulo vai enfrentar o Hendrick, hein? A do emprego, hein? Um emprego. Para quem não sabe, o torcedor, né? O Henrique era da base de São Paulo, né? E foi ali mandado, né? Não sei se foi mandado embora, enfim, foi para o Palmeiras ali, se cresceu ali e virou o Hendrick, né? Esse jogador brilhante que ele é hoje, E o né? Real Madrid pagou 400 milhões. Exatamente, 400 milhões ali no menino. Né? Só fazendo uma comparação aqui, tá? Deixando um pouco de lado esse lance do Hendrick aí, que me entristece aí demais. Né? A gente fez uma comparação aqui com um time que foi, né, vice ali do Paulista, né, no ano passado. Só para ver o quanto São Paulo mudou, cara. Né? O time entrou com Jandrei no gol, Rafinha, né, na lateral direita, Diego Costa e Léo, né, ali compondo a zaga. Né? O Wellington na lateral esquerda, no meio já tinha Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes, né? E na frente tinha Alisson, Éder e Caleri, né? Compondo ali o ataque. Né? Éder, que também foi um livramento do São Paulo absurdo, né? Tanto na folha ali, na folha, no salário ali, quanto em campo, né? Porque era um jogador que jogava muito abaixo, né? Dos níveis ali, enfim. Mudou muito, né? São Paulo mudou muito e eu espero que surta efeito, cara. Boa. Eu também estou ansioso para ver o Marcos Paulo, como o Abrão falou, é um jogador que foi muito elogiado pelo Rogério nos treinos. Uma coisa que chamou minha atenção, vocês perceberam que o Alisson tá vivo? Cara, exato. Agora que você falou, o cara jogou tão apagado no ano passado que a gente nem lembrava que ele é jogador de São Paulo. Ele tá no DM, se não me engano, né? Se machucou no fim do ano ali. E aí o cara jogou tão apagado, infelizmente, no futebol dele, que a gente nem lembrava que ele existe. Mas tá aí, né? Mais uma peça que foi contratada. Jogava muito bem no clube que estava em São Paulo. Espero que talvez esse ano ele mostre para que veio, né? Porque ano passado não conseguiu jogar. Cara, minha expectativa para amanhã é um jogo São Paulo e Palmeiras, um jogo bem complicado, né? São Paulo vai ter que jogar. A gente aprendeu ano passado como é que se joga contra o Palmeiras, né? Não dá para ficar na retranca, porque os caras têm qualidade técnica para encontrar a oportunidade de fazer gol. Não senti segurança no Rafael no último jogo. O cara saiu em alguns lances ali, saiu muito afobado. Todos os lances que ele tinha que sair para cortar a bola no alto, cortou errado. No lance que saiu para disputar a bola no pé, chutou a bola no atacante do Ferroviário e quase fez um gol contra. Então, assim, não me passou muita segurança. Então, São Paulo amanhã tem que jogar. O jogo com o Palmeiras, cara, é aquele toma lá da cá. Pegar a bola, vai para ataque com intensidade, perdeu a bola, os laterais têm que estar de volta para fechar as pontas, que o Palmeiras é muito veloz. Não dá para ficar naquele futebol, vamos esperar só para contra-atacar, que vai tomar pressão o tempo inteiro. Os caras sabem fazer pressão. Ainda mais na casa deles. Né? Então, amanhã acredito que vai ser um jogo bem cara de Paulistão mesmo, cara. 1-0, 2-1, alguma coisa assim. Eu Certo, concordo com o certo. Muricy. Eu concordo com o Muricy quando ele diz, né? A melhor defesa é o ataque, né? Então acho que, principalmente como o São Paulo joga fora de casa, eu acho que se o São Paulo, como o Gabriel falou, se o São Paulo ficar recuado, o Palmeiras vai engolir. Eu acho que, obviamente, o São Paulo também não tem que ficar com o time todo lá na frente, porque o Palmeiras gosta justamente desse tipo de jogo, né? O time ataca
e abre aquele espaço, e aí o Palmeiras, como é um time de contra-ataque, joga ali no Rony, e é isso. Eu acho que se o Rogério for inteligente, ele vai colocar alguns jogadores ali, principalmente para aprender o meio campo ali, naquela roubada de bola, na primeira linha ali da defesa do Palmeiras, e aí o São Paulo vai conseguir ter um pouco mais de pressão. E aí, vamos para cima, né? E é isso. Perfeito, perfeito. O São Paulo, eu acredito que em alguns jogos ali, né, por ter um calendário um pouquinho mais apertado, digamos, né, vai se poupar em alguns momentos, né? A gente vai ter que ver o Lisieiro ali na lateral esquerda, acredito, né, atuando ali. Vamos ver como é que o São Paulo se sai, né? Mas aí, Melo, decreta quem faz o gol, né? Quanto que vai ser o jogo aí? O que você acha? Cara, acho que amanhã vai ser 1-0 São Paulo. O primeiro gol do Caleri no ano. Um gol de cabeça ali. Eu vou um gol muito na raça, como ele vem tentado aí. Maravilha. E você, Abrão? O que você acha, cara? Bom, eu acredito que podem me crucificar, mas acho que amanhã é um empate. 1-1. Empate aí, daquele jeito que a gente gosta, né? Suado. Sim. Suado. Cara, eu também acho. Podem me crucificar, mas eu espero que o Caleri faça um gol, né? O gol ali para levantar já no início do ano, mas o Palmeiras é um time muito chato, muito difícil, né? Um time já bem entrosado, como eu disse, né? Então, espero que seja ali pelo menos um empate, né, fora de casa, e que no Morumbi o São Paulo, né, tenha a felicidade aí de reverter, né, esse Ô, Murilo, primeiro deixa eu jogo. só fazer um comentário aqui rapidinho. Claro. Duas coisas que eu tenho na minha cabeça, eu não posso esquecer de falar. É, o Gabriel tava falando sobre o Dalbert. Eu fico pensando, cara, esses caras, o São Paulo traz aí, de repente eles vão pro departamento médico. Eu acho que quem conta esses caras não é o São Paulo, é o São Luís, cara. Deve fazer um plano de saúde para esses caras, não é possível. E outra coisa é o Igor Vinícius, cara. O desempenho do Igor Vinícius, desde o fim do ano passado até começo do primeiro jogo, obviamente, mas o desempenho do Igor Vinícius nesses últimos jogos tem me surpreendido. Eu sempre fui um crítico dele, tá jogando bem. E é isso. Bom, vamos ver, vamos ver. Só o São Paulo dirá, só os jogadores dirá, né? Então acompanharemos aí, né? Semana que vem também traremos mais notícias, né? E é isso, meus queridos. Alguma consideração a mais? Acho que duas coisas Estamos só. bem. Amanhã acho que quem pode surpreender bastante, cara, são os nossos pontas, né? Sim, Que afinal, ano passado a gente não tinha. Jogou o que você falou aí, a escalação do ano passado era muito diferente. Então, baita oportunidade para o São Paulo entrar com um futebol um pouco diferente. Que o Palmeiras jogava muito confortável porque tinha que marcar o Caleri ano passado, né? Era aquela briga dele com aquele zagueiro do Palmeiras titular absoluto. Mas amanhã não, amanhã tem dois pontas novos aí. O Wellington Rato vem com tudo para cima dos caras. E um questionamento que eu queria deixar para vocês aí, que eu tenho toda hora aparece na internet, provavelmente quem está assistindo aqui, vocês devem ter visto, que é esse cara aqui, ó. Cadê? Tá aqui, essa minha mão aparece aqui. Esse cara aqui, ó. Alexandre Pato, toda hora falam desse cara o no São Paulo, Pato. né? Toda hora vem a especulação de que o Pato quer porque quer voltar para o São Paulo. Que o Júlio, eu vi uma notícia que o Júlio Casares gosta da ideia de trazer o Pato, porque afinal pagaria um salário baixíssimo, um jogador que teve boas passagens pelo São Paulo, mas quem não permitiu foi o Rogério. E aí, acho que o tapa-buraco que o Júlio queria para ser o incômodo para o Caleri seria justamente o Pato, que é centroavante. E aí o Rogério disse que não quer. E aí Cara, fica. eu vejo mais necessidade em trazer, se for falar de animal, traz o ganso, porra, para compor ali Não, no meio-campo, né? Ganso é Então, meu sonho de volta para São Paulo, cara. exatamente, cara. O cara que ajudou muito na campanha de 2016 ali, o São Paulo tinha um time bem razoável, não tinha goleiro, né? E, pô, chegamos ali nas quartas, né, da Libertadores ali, né? Então foi um time guerreiro, né? Um time aguerrido, né? Enfim, mas vamos ver como é que sai essas contratações, vamos acompanhar esse lance do Dalbert. E é isso, meus queridos. Agradeço vocês aí mais uma vez, né? Sigam-nos nas redes sociais, né? @redação tricolor e @redação tricolor oficial aqui na Twitch também, né? Agradeço meus amigos, muito obrigado, Gabriel, muito obrigado, Abraão, pela presença aí.
por mais um Redação Tricolor e nos vemos na próxima semana, sempre às 11 horas ali a gente solta aí nossa live e comenta. Vem comentar com a gente aqui também, né? Põe a sua opinião, né, referente ao Tricolor, aos nossos temas que a gente sempre traz aqui na live, tá bom? É isso, meus queridos. Muito obrigado, bom final de semana e vai Tricolor. Boa. Deixa o like aí, hein? Se você está vendo no YouTube, deixa o like, importante pra gente. Isso aí. Valeu, galera. Salve o Tricolor Paulista, é o que eu digo sempre. Tchau, tchau.